Olá, no Dicas de História de hoje, nós vamos fazer a revisão geral desse primeiro bloco de videoaulas sobre a Grécia Antiga. Hoje a gente fala as principais informações que você precisa para fazer um bom vestibular, para você responder os itens sobre a Grécia clássica, Grécia Antiga. Primeiramente, a gente precisa dizer que a Grécia não tinha fronteiras, a Grécia não tinha uma capital. A Grécia Antiga era um conjunto de cidades que tinham o mesmo tipo de cultura, que apresentavam comportamentos comuns, como a religião, a língua e etc. Portanto, não se pode falar em fronteiras da Grécia, você pode falar em uma civilização grega. A Grécia, portanto, não tinha unidade política. Ela vivia uma fragmentação política onde cada cidade era independente. A cidade grega é chamada de polis. Uma forma de chamar essa cidade também é cidade-estado, que é a cidade soberana. As cidades gregas brigavam entre si, as cidades gregas recebiam embaixadores umas das outras e enviavam seus embaixadores. Então, eram cidades autônomas, soberanas. Se espalhavam por 3 continentes, Europa, África e Ásia. O que trazia identidade para o mundo grego era o conjunto de aspectos culturais. A língua, eles falavam o grego, tanto na Europa, quanto na África, quanto na Ásia. Eles professavam a mesma fé, a religião deles era a religião praticada por todo o mundo grego. Criam nos deuses do Olimpo. Essa religião, o paganismo clássico, como alguns preferem, tinha por características principais 3 elementos. O primeiro elemento é que é uma religião politeísta. O segundo elemento é que é antropomórfica. E o terceiro elemento é que é uma religião utilitarista. Politeísta por ter vários deuses. Antropomórfica porque esses deuses tinham características humanas, defeitos, qualidades e aspecto físico humano. E utilitarista porque os gregos não praticavam seus cultos esperando uma vida pós-morte, mas praticavam suas reverências aos deuses para obterem graças para essa vida terrena. Uma boa colheita, uma mulher gostosa, filhos saudáveis, etc. Para isso prestavam culto aos deuses. Também podemos dizer que algo que amalgamava, juntava, unificava os gregos era a prática olímpica. A Olimpíada as Olimpíadas que se realizam desde o século 8 a.C. eram um elemento muito presente na cultura dos gregos. Os gregos realizavam os jogos sempre na cidade de Olímpia, que ficava ao sopé do Monte Olimpo, onde se acreditavam viverem os deuses. E os gregos respeitavam muito, porque as Olimpíadas eram consideradas o máximo culto dos gregos aos deuses antigos. Tanto era o respeito que quando o sacerdote de Olímpia convocava as Olimpíadas, eles declaravam a trégua olímpica, e atacar os viajantes que estavam indo para as Olimpíadas era um sacrilégio contra os deuses. A Grécia tinha, portanto, a unidade cultural e não política como sua marca principal. Vemos ainda que 2 cidades se destacam no mundo grego. A cidade de Esparta e a cidade de Atenas. E é preciso entender as diferenças entre elas, porque elas fizeram escola. Algumas cidades imitavam o modelo ateniense, outras imitavam o modelo espartano. Algumas estavam sob zona de influência ateniense, outras sob zona de influência espartana. Então, essas 2 cidades são os exemplos clássicos das cidades gregas. Esparta tem características bastante explícitas. Esparta é uma cidade isolada, uma cidade que não se relaciona com o mar, uma cidade pouco afeta as outras, pouco interessada nas outras, uma cidade agrícola, xenofóbica, ela tinha pavor a estrangeiros. Esparta ficava num lugar muito fértil chamado Planície da Lacônia, e acreditava que qualquer um que fosse até ali queria tomar a terra deles, né?
Esparta também, além de xenofóbica, era militarista. E aí, para você saber mais sobre esse militarismo, basta assistir aos vídeos da Guerra do Peloponeso e da educação dos meninos espartanos. Esparta possuía a propriedade coletiva dos bens, os escravos espartanos, chamados ilotas, eram propriedade pública, as terras eram propriedade pública, o espartano era avesso aos luxos, aos excessos, e era uma civilização uma sociedade, extremamente guerreira. Enquanto isso, Atenas, ao contrário, era uma cidade próxima ao mar, que se relacionava com o mar, que vivia da navegação, do comércio. Era uma cidade que recebia muitos estrangeiros, sábios, intelectuais, religiosos, que conhecia a diversidade. Por isso a gente chama Atenas de cidade cosmopolita, uma cidade que tinha um relacionamento com as outras civilizações da época, né? Atenas é uma cidade que constrói a democracia ao longo do tempo, enquanto Esparta permanece oligárquica até o fim de seus dias. Atenas é uma cidade democrática, porém escravista. Se você observar o vídeo sobre a democracia ateniense, que já foi colocado para vocês vão ver que essa democracia dependia desse escravismo, né? Então, Atenas tinha essas características. Era também uma cidade, podemos dizer, machista, enquanto a mulher espartana tinha algumas liberdades para praticar comércio, para controlar os escravos, definir plantio, colheita, né? Já que o homem espartano estava sempre envolvido com as armas, né? A mulher ateniense não. A mulher ateniense vivia presa em casa, era submetida ao marido, ao pai, sempre a um homem, né? A mulher ateniense muito submissa. As mulheres de Atenas, famosas, né? Com o nosso Chico Buarque, elas eram primeiro submissas aos pais, se órfãs, submissas a um parente homem mais próximo, se casadas, submetidas ao marido, se viúvas, submetidas ao cunhado, não havendo cunhados, submetidas aos filhos, homens mais velhos, não é? Então, uma mulher sempre tutelada pelo homem, a mulher ateniense. Ora, também vimos nesse nosso estudo sobre Grécia que as cidades gregas, embora fossem diferentes entre si, embora não tivessem unidade política, se juntavam toda vez que estavam diante de uma ameaça estrangeira. Foi exatamente o que aconteceu quando os persas tentaram tomar a Grécia nas chamadas Guerras Médicas, também tema de um dos nossos vídeos. Os gregos se uniram, Esparta e Atenas sempre em rixa, preservando a rivalidade entre si, né? Se unem para se defender desse inimigo comum. Terminadas as guerras médicas, forma-se a Liga de Delos, que tinha a missão de impedir um novo ataque persa à Grécia. Essa Liga de Delos foi comandada por Atenas, que se enriqueceu às custas da Liga, se tornou imperialista, viveu o apogeu de sua democracia e ganhou a raiva de Esparta. Teríamos então, a partir de 431 a.C., o início da chamada Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é uma guerra que acontece no momento em que não havia ameaça estrangeira à Grécia. Então as cidades gregas se sentiram suficientemente tranquilas para brigarem entre si. E esse foi o fim da Grécia. Na Guerra do Peloponeso, depois de décadas de conflito, Esparta bate as forças atenienses na Batalha de Egospótamos. Destruindo Atenas, Esparta estava destruindo a própria Grécia. A partir disso, a Grécia se torna vulnerável a um possível ataque estrangeiro. O que aconteceria anos depois, em 338 a.C., quando Filipe, governante da Macedônia, ataca os gregos e os derrota na Batalha de Queroneia, liderada pelo seu filho Alexandre.